Utilizando o padrão que começamos a abordar, que abordamos, na verdade, na última semana, a ideia de forma e conteúdo, o texto que nós vamos ler nesta manhã é o texto que narra o primeiro e o quarto dias da criação. Gênesis 1, de 3 a 5, e depois de 14 a 19. Nos diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1, de 3 a 5. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Verso 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Podem assentar, meus irmãos. Desde a queda, meus queridos irmãos, desde que o homem pecou contra Deus, a humanidade, ela tem lidado com inúmeros desafios que surgiram exatamente do desequilíbrio provocado pela desobediência a Deus. É claro que nem todas as pessoas têm uma clara consciência sobre isso. Não conseguem perceber como a queda afeta detalhes da nossa própria vida. Mas pelas Escrituras, nós sabemos que todas as coisas na criação, absolutamente todas as coisas, estavam ordenadas, organizadas, mas a queda se encarregou de alterar o funcionamento correto das coisas. De maneira que a nossa relação conosco, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a sociedade, a nossa relação com a cultura, a nossa relação com Deus foram afetadas e sofreram muitos reveses na vida, imprimindo em tais relações os sinais da corrupção, que ainda hoje experimentamos, já que a sociedade, de um modo geral, ainda vive sob esse desequilíbrio causado pelo pecado. Um dos desajustes mais comuns na vida tem a ver com a maneira como nós lidamos com o relógio. Tem a ver com a maneira como nós lidamos com o tempo. Dentre as coisas que mais desperdiçamos, devemos destacar o uso que fazemos do tempo. Muitas pessoas acham que para muitas coisas o tempo é curto. Você já ouviu pessoas falando assim: olha, o dia tinha que ter 30 horas. Não, o dia não tinha que ter 30 horas. Muito provavelmente, a pessoa tem que ser mais organizada. Não é verdade que precisamos de mais horas. Deus fez tudo na medida certa, mas o homem busca os seus caminhos. O tempo não é escasso ou apertado. Nós é que não sabemos lidar com ele. Sobretudo porque desperdiçamos o tempo, a vida, com futilidades. O texto dessa manhã trata da criação da luz e, consequentemente, do tempo. Na verdade, pela escolha do texto lido, eu estou propondo para vocês manter aquilo que foi abordado no último domingo.
que tem a ver com as molduras de forma e conteúdo. O primeiro dia, relacionado ao quarto. O segundo dia, relacionado ao quinto. E o terceiro dia, relacionado ao sexto. Mostrando as relações que existem, no caso do texto de hoje, do primeiro dia com o quarto dia da própria criação. A isso chama-se paralelismo. Nós estamos diante de uma linguagem paralelística, muito comum entre os hebreus, dentro da literatura hebraica. O Antigo Testamento ele é repleto de paralelismos. E o primeiro paralelismo com o qual nós precisamos lidar na leitura da Bíblia é exatamente a primeira narrativa da criação. Por que primeira narrativa da criação? Porque é uma segunda. E essa segunda começa no capítulo 2, verso 4. Quando uma espécie de zoom é dado no sexto dia da criação. E ali nós olhamos detalhes da criação do homem. Mas o fato é que a primeira narrativa da criação, capítulo 1, do verso 3 ao verso 31, trabalha com paralelismo e as relações que existem entre os dias da criação. Portanto, a gente não pode desperdiçar algumas coisas. Primeiro, a gente não pode desperdiçar o fato de que a intenção desse texto é monoteizar o povo de Israel. Não esqueça que quando Moisés escreve este texto, o povo está no deserto. Moisés escreve Gênesis quando o povo já está no deserto. Claro que tratando de elementos anteriores à formação do povo de Israel, mas Moisés está no deserto. Ali ele está elaborando essas obras espetaculares de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o próprio livro de Deuteronômio. Moisés está trabalhando para arrancar da mentalidade do povo hebreu a mentalidade pagã dos sumérios, dos cananeus, dos egípcios, onde passaram 400 anos e absorveram muito da cosmovisão pagã egípcia. Então havia a intenção de monoteizar, mas havia também uma outra intenção de mostrar que Deus trabalha pelos critérios de forma e conteúdo, como foi abordado aqui também no domingo passado. Deus trabalha pelos critérios de forma e conteúdo, estabelecendo padrões de ordenação das coisas nos seus atos criativos. No primeiro dia da criação, Deus criou a luz com o propósito de fazer separação entre ela e as trevas. E não esqueça que o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia e trevas cobriam a face do abismo. Então era necessário agora o surgimento da luz para fazer uma oposição à presença das trevas. E isso aqui nada tem a ver com os elementos metafóricos de luz como verdade, trevas como mentira, luz como salvação, trevas como pecado. Não. Aqui luz é luz e treva é treva, escuridão. A gente não precisa metaforizar, está falando de fato da luz, como está falando da escuridão propriamente dita. Não é necessário metaforizar aqui. Mas o fato é que Deus cria a luz e faz a separação entre ela e as trevas, chamando-as respectivamente de dia e noite. E isso tem a ver com o tempo. No quarto dia, Deus criou os luminares, isto é, o sol, a lua e as estrelas. Mas perceberam que Deus não cita o sol, a lua e as estrelas? Aliás, até cita as estrelas, mas ele não usa a expressão sol e nem usa a expressão lua. Existe uma razão para isso. E eles foram criados como sinais para marcarem estações, dias e anos. Os ciclos temporais diários e anuais seriam determinados e contados pelos grandes luminares, estabelecendo a ordem do tempo. Lendo essas narrativas do primeiro e do quarto dia da criação, podemos ficar um pouco confusos até, não é mesmo? Sobretudo quando questionamos como é que a luz pode ter existido antes dos luminares. Parece não fazer muito sentido. O problema são as nossas categorias de pensamento. Nós somos gregos, ocidentais, na maneira de pensar.
Nós não somos orientais. Nós não absorvemos a maneira judaica de pensar as coisas. E aí, de modo muito natural, por causa do nosso condicionamento mental, preferimos correr às vezes para algumas posições científicas a nos contentarmos com as respostas bíblicas. Tendemos a abandonar o texto bíblico como se ele fosse privado de certa lógica. Lógica se ausenta em quem pensa assim. Mesmo a ciência admite, meus irmãos, que a luz, como forma de energia, existe no espaço, independentemente de uma estrela. Seja o Sol, sejam as estrelas. Embora também seja verdade que os corpos celestes irradiem luz no espaço, não significando que tenhamos que colocar a narrativa bíblica em rota de colisão com a ciência. Não há, portanto, qualquer problema científico para negarmos aquilo que a Bíblia diz sobre a criação da luz e dos luminares. A luz antecede os luminares. E se a gente não compreende essa categoria de pensamento, a gente não vai entender o porquê que João, ao escrever o Apocalipse, diz que lá na Nova Jerusalém não haverá mais necessidade do sol, não haverá mais necessidade da lua, porque Deus mesmo iluminará a santa cidade. Qual é o ponto aqui? Os luminares são importantes no processo, mas não a causa da iluminação ou a causa da luz. Quando consideramos que o texto foi escrito para blindar o pensamento do povo de Israel do paganismo da época, devemos levar em conta que atribuir ao sol ou à lua o surgimento da luz preservaria o discurso politeísta das nações pagãs. Nas culturas antigas, meus irmãos, o sol e a lua eram divindades autônomas e criativas. Ao criar o sol e a lua e criar as estrelas, Deus estava demonstrando o seu senhorio sobre essas divindades criadas pela mente humana. E impressiona, inclusive, o fato, como mencionei instantes atrás, de que sequer os seus nomes são mencionados na narrativa. O autor refere-se apenas ao luminar maior e ao luminar menor, colocados no firmamento, isto é, no domo. E aí um ponto importante aqui, depois eu quero até compartilhar com vocês a cosmovisão do cosmos na mentalidade judaica, que é bem distinta da mentalidade que nós temos hoje. Eu tenho uma imagem, depois eu vou compartilhar essa imagem com vocês. Eles são fixados no domo, que o texto chama de firmamento. Mas a melhor tradução seria domo. Ao criar a luz e estabelecer os luminares no firmamento, Deus também estabelecia a contagem do tempo. Eles seriam sinais para marcar estações, dias e anos, ordenando todas as coisas. O tempo, que também era uma divindade, sobretudo no contexto pagão e mais desenvolvido no mundo grego, o Cronos, era uma divindade grega. O tempo também estava subordinado e está subordinado à soberania de Deus, conforme nós podemos entender por narrativas bíblicas. Talvez a mais tradicional e clássica seja Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa. E na Septuaginta, que é uma tradução grega do Velho Testamento hebraico, a expressão para a ocasião certa é Cronos. Então ele diz: para tudo há uma ocasião certa, Cronos. E há um tempo certo, Kairos, já é uma outra palavra para tempo, para cada propósito debaixo do céu. Mas a gente pode lembrar dos argumentos de Paulo sobre a necessidade de aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isto é, resgatar o tempo de sua incorreta aplicação. O que Paulo estava dizendo é que o tempo também precisa ser redimido. E nós temos um papel muito importante, no contexto da redenção, de redimir o tempo. O tempo e a maneira como lidamos com ele é um desafio. Não é necessário muito esforço para constatarmos que as pessoas não se preocupam com questões relacionadas ao tempo. Nós não nos preocupamos com os atrasos, seja em que dimensões forem, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja num compromisso assumido. Nós não temos problemas em procrastinar. Sabe o que é procrastinar?
Você empurrar com a barriga. Alguma coisa que você tem que fazer, você vai empurrando, você vai empurrando, você vai empurrando, você vai empurrando. Procrastinação, pecado. A gente não tem problema com isso. Talvez a gente até qualifique como pecados não muito sérios. Um filósofo romano chamado Sêneca, que foi contemporâneo de Jesus e dos apóstolos, ele disse e escreveu uma coisa muito interessante que diz muito bem e que descreve muito bem a nossa própria realidade. O tempo, ninguém valoriza. Todos o esbanjam, qual coisa sem apreço. Só que aí chega um momento da vida, à medida que a gente avança, que a doença chega, que a proximidade da morte chega, e aí então nós resolvemos pensar sobre ele. Embora criada em perfeição, meus irmãos, a queda se encarregou de alterar a maneira correta de lidarmos com o tempo, exigindo de nós a tarefa de trazer a cosmovisão bíblica ao contexto de uso do tempo, a fim de que não incorramos nos perigos com os quais a humanidade tem lidado ao longo dos séculos. Por isso é preciso recuperar alguns importantes conceitos sobre o tempo na perspectiva bíblica. E há dois aspectos que eu quero ressaltar a partir do texto. Primeiro, Deus impôs limites às atividades humanas. Deus impôs limites às atividades humanas. O primeiro ato divino na criação, ao criar a luz, foi fazer separação entre o dia e a noite. E por que Deus fez isso? Deus fez isso para impor limites às atividades humanas. Na sociedade em que nós vivemos, meus irmãos, parece que as pessoas não compreendem essa dimensão do tempo. As pessoas não se preocupam. É claro que o que vou dizer aqui é apenas de caráter explicativo e exemplo. Talvez a dona de casa diga, olha, o dia é muito curto. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas o dia é muito curto. Seria bom que tivéssemos um dia com 30 horas. A pergunta que eu faço é, o problema está no dia curto? Ou o problema está no homem? Que não sabe administrar o tempo. Eu trabalho, pastor, e eu tenho muita coisa para fazer. Além do trabalho, eu tenho a faculdade, além da faculdade, eu tenho a família, além da... O problema está no tempo? Ou será que o problema está nas prioridades que você estabeleceu para a sua vida e agora não consegue dar conta? Irmãos, definitivamente o problema não está no tempo. A não ser que queiramos atribuir a Deus uma responsabilidade por não ter feito a coisa como convinha fazer. O problema é meu. O problema é seu. O tempo, por nós, precisa ser redimido. Nós precisamos aprender a levar a sério o tempo. Deus separou o dia da noite. Deixa-me dizer uma coisa que eu aprendi agora nesse tempo de pandemia, e eu fui advertido por um pastor, que me acompanhou em algumas sessões, psicólogo. Eu estava, como os irmãos sabem, muitos irmãos sabem, atravessei um tempo bem difícil no ano passado, e ele me chamou a atenção para algo extremamente importante, é que quando nós olhamos para o tempo de descanso, normalmente a gente olha para o Shabat, né, como 1 em 7 dias na semana. Olhamos para o Shabat, a gente precisa de um dia na semana, é uma lei divina, Deus estabeleceu isso. O próprio Deus seguiu esse padrão, como nós vamos ver nas semanas que virão. Deus estabelece um padrão de descanso semanal. Deus estabelece um padrão de descanso para a terra. Você sabia disso? A terra para o plantio. As famílias de Israel eram orientadas a pegarem a terra, dividi-la em 7 partes, plantarem 6 e descansar uma, durante um ano inteiro. E aí no ano seguinte, aquela que havia descansado no ano anterior, seria plantada e uma das 6 descansaria.
De modo que de 7 em 7 anos, cada pedaço da terra descansaria. Até a terra merece descanso, para que ela se torne produtiva. Se você conversar com o pessoal do interior, que trabalha com cultivo, com plantio, eles sabem disso. É Deus quem estabeleceu isso, está na Bíblia. A terra tem direito a descanso, mas nós temos também direito a descanso. Nós precisamos descansar, há limite para tudo. Deus impôs limites. Mas existe um Shabat que a gente não valoriza muito. Sabe qual é o Shabat? O Shabat da noite. Você já parou para pensar que Deus fez a noite para que a gente descanse? A noite foi feita para descansar. E aí eu volto à orientação que aquele pastor amigo me dava. Ele disse: Paulo, primeira coisa que você precisa fazer para resolver isso aí é dormir, conseguir dormir. E aí eu virei para ele e disse assim: como é que eu consigo? Como é que eu faço? E ele me deu algumas orientações. E meus irmãos, foi impressionante. Desde aqui ela é testemunha. No primeiro dia que eu apliquei as orientações dele, eu voltei a dormir. E isso mudou completamente a vida, no sentido do ânimo, do encorajamento e até das dificuldades que eu estava enfrentando. Deus nos dá um Shabat diário. Deus nos dá uma noite diária para descansar. Mas qual é a nossa escolha? Qual é a nossa escolha? A nossa escolha é ficar até altas horas da noite com o celular na cara. A nossa escolha é ficar até altas horas da noite assistindo programas. E a gente se desgasta emocionalmente simplesmente porque a gente não observa o que Deus nos deu para fazer. Descansar. Um Shabat diário. Aliás, está comprovado que boa parte dos problemas mentais, psicológicos enfrentados por muitas pessoas se resolveriam se elas ao menos conseguissem descansar. Mas a gente não valoriza muito isso. A gente prefere as futilidades. Nossa qualidade de vida acaba não sendo das melhores. O texto diz também que Deus pôs limites ao homem quando estabelece aqui o que o texto chama de sinais para marcar estações, dias e anos. Por que Deus está falando uma coisa dessa? Falar de sinais, estações, dias e anos. Porque o povo está onde? O povo está no deserto. Deus está comunicando sua vontade ao povo. E dentre as muitas vontades estavam as festas judaicas. As festas judaicas, que deveriam fazer parte do calendário do povo de Israel para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o seu nome. E esse é o segundo ponto. Deus estabeleceu uma agenda para a humanidade. O problema é que a humanidade busca os seus próprios caminhos, o paganismo busca os seus próprios caminhos, mas o povo de Deus deve ter em mente algumas questões ligadas a isso. Hoje nós até somos festeiros, né? Isso é uma característica do povo de Deus que se alegra. Mas nós não temos mais aquelas festas judaicas, ou ao menos não celebramos mais as festas judaicas como os judeus celebravam. Mas, meus irmãos, nós temos uma festa semanal. Não é verdade? Temos uma festa semanal, não temos? Isso não é uma festa semanal? Estar aqui reunidos não é uma festa semanal? Como é que os autores do Novo Testamento chamavam de reuniões ágape, reuniões do amor? Uma festa semanal. Mas nós temos as nossas prioridades. E nas nossas prioridades, esta festa semanal não faz parte. Porque nós temos alternativas a esta festa semanal. Nós criamos as nossas próprias festas. Quando Deus estabeleceu aqui dias e estações e anos para o povo adorá-lo. Ele nos dá isso semanalmente, mas nós temos as nossas prioridades. Nós temos as nossas prioridades. E fazemos das nossas prioridades o carro-chefe da nossa própria existência.
Isso implica dizer que Deus é esquecido na maneira como nós lidamos com o tempo. E nós precisamos refletir seriamente sobre isso. Eu tenho conversado com alguns colegas de ministério que têm enfrentado muitas dificuldades. E é claro que eu evito falar com eles exatamente porque talvez Deus esteja reservando para a nossa igreja um tempo completamente distinto, quando comparado ao tempo que muitos irmãos e muitas igrejas estão vivendo. Então, fugindo de toda arrogância e de tudo aquilo que possa manifestar tal arrogância, eu praticamente falo pouco. Aliás, já é uma característica minha mesmo. Mas é muito interessante que para muitas pessoas a pandemia veio a calhar. Elas só precisavam de um motivo para não congregar. E conseguiram. É muito interessante. As pessoas estão andando na Amaral Peixoto. Elas estão comprando, estão vendendo. Elas vão para o trabalho. Elas se reúnem. Mas não estão na igreja. Talvez porque a Covid seja piedosa, né? Ela seja uma crente. Ela está na igreja. E educada. Porque Covid só pega na igreja e na escola. Então, por isso, vamos evitar ir à igreja e o que pudermos fazer para não ter aula presencial, vamos fazer. É um vírus rebuscado. É um vírus digno de imitação, porque é crente e intelectual. Muitas pessoas só precisaram de um motivo. E sabe o que acontece? Deus deu a elas. Deus deu a elas o motivo que elas queriam. Para não congregarem. Hoje lemos o texto de Hebreus 10. Em uma das passagens, um dos versos de Hebreus 10 diz o quê? Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Meus irmãos, Deus impôs limites às atividades humanas. Nós precisamos entender isso. Há muitas pessoas atarefadas, cansadas, não tem tempo para nada, fazem do trabalho a coisa mais importante da vida. E eu não estou dizendo que não devamos trabalhar, mas há limites. Deus impôs limites às atividades humanas. Deus estabeleceu uma agenda para a humanidade. E Ele só estabeleceu um dia em 7. Para que seu nome seja exaltado. Nós precisamos aprender a lidar com o relógio. O relógio é uma coisa séria. Cumprir horários é uma coisa séria. Isso tem a ver com forma e conteúdo. Organização é uma coisa séria. Isso tem a ver com forma e conteúdo. Isso também é cosmovisão. O modo como eu lido com o meu tempo diz muito sobre a minha cosmovisão do tempo. A nossa procrastinação tem muito a dizer sobre a nossa cosmovisão sobre o tempo. É preciso redimir o tempo. E eu termino com 3 aplicações. Primeiro, não desperdice o Shabat diário.
Irmão, irmã, não desperdice seu sono. Não desperdice seu sono. Deus nos fez assim para o nosso próprio bem-estar. Nós não somos o movimento evangélico, o movimento cristão, de um modo geral, ele não se preocupa muito, né, com essa questão do sono, não se preocupa muito com o que a gente come, não se preocupa muito com o que a gente bebe, não se preocupa muito do modo como nós lidamos com a vida em muitos aspectos, não é verdade? A gente não se preocupa muito, mas meus irmãos, se eu penso que a cosmovisão bíblica tem a ver com tudo da minha vida, então tem a ver com o que eu como, tem a ver com o que eu bebo, e isso é bíblico, porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Então o que eu como é sim algo que glorifica ou não a Deus, o que eu bebo é sim algo que glorifica ou não a Deus, o modo como eu lido com o tempo é algo sim que glorifica ou não a Deus. Lembra lá da primeira exposição de Gênesis 1:1, que toda cosmovisão, ou ela tem a presença de Deus, ou ela tem a ausência de Deus? É só isso. Não existem muitas cosmovisões, existem duas. Aquela em que Deus está presente e aquela que Deus está ausente. O problema é que nós amamos a Deus, desejamos as coisas de Deus, buscamos obedecer a Deus, mas somos relapsos nas pequenas coisas que também poderíamos agradar a Deus. Então não desperdice o seu tempo, não desperdice o seu shabat diário, o seu tempo de descanso é necessário, o seu corpo precisa para a glória de Deus. Isso nos tornará mais produtivos, isso nos tirará da escravidão, porque há pessoas que são escravas do tempo, escravas do tempo. Não desperdice o seu tempo, não desperdice o seu shabat. O autor sábio, Salomão, diz que há tempo para tudo debaixo do céu. A gente precisa organizar o tempo, tratar melhor o tempo, para a glória do Senhor. A segunda aplicação, que tem a ver com o tempo, não desperdice o serviço a Deus. Não desperdice o serviço a Deus. Aqui eu estou usando um conceito especificamente do Antigo Testamento sobre serviço. É bem interessante que pouquíssimas vezes o Antigo Testamento usa a expressão culto. Embora haja muito culto no Antigo Testamento. A palavra que eles preferem, ou que os autores preferiram, foi serviço. Servir a Deus, que sirvais a Deus, que sirvam a Deus, servir a Deus. E o serviço a Deus estava ligado ao culto. Não desperdice o serviço a Deus. Meus irmãos, um dos privilégios que Deus nos dá, que Deus nos oferece, é esse, o de estarmos aqui. E olha que eu não me categorizo como aquele tipo de gente, que eu não gosto muito desse tipo de comportamento, que diz assim, olha, os irmãos não vieram, olha, perderam, hein? Sabe aquele trabalho assim, tipo para dar uma fustigada no indivíduo, porque ele não pôde frequentar uma determinada reunião, aí você não vê, ih, você perdeu, não é, irmãos? Não perdeu? Aí fica botando um desejo de colocar um senso de culpa naquele que não pôde vir. Tem gente que faz isso, e eu conheço aos montes. Ih, irmãos, perderam, hein? Não vieram, perderam. Isso é coisa boa não, porque você coloca um senso de culpa nas pessoas, deixa elas sofrer, se tiver que sofrer sozinha. Você não precisa ser um instrumento de alguém para culpar alguém. Deixe que esse alguém use os seus servos para fazer isso. Você não precisa ser, tá bom? Você não precisa fazer isso. Até porque eu acredito o seguinte, meus irmãos, sabe quem está aqui nessa manhã? Quem Deus trouxe. Sabe quem está aqui nessa manhã? Quem Deus trouxe, eu não tenho dúvidas. Eu sei que algumas pessoas vão assistir a pregação depois, mas eu prefiro acreditar naquilo que os puritanos diziam, que alguém pode até ler, no caso deles era ler porque eles não tinham uma filmagem, né? Estamos falando do século XVII.
Eles dizem, olha, você pode até ler a pregação que foi feita, mas você não perceberá jamais os raios e os trovões. Só quem está presente consegue perceber os raios e os trovões, por uma razão muito simples. Não é só a pregação, é o ambiente. É o modo como Deus prepara para que a gente ouça a pregação. Então muitas pessoas vão ouvir a pregação, mas os raios e os trovões eles não vão assistir. Eles não terão acesso. Os raios e os trovões estão para aqueles que estão aqui. E quem está aqui? Quem Deus trouxe. E se não está, por que Deus não trouxe? Por que Deus não trouxe? Eu não sei. Deixe por conta do Senhor. Há motivos justos, há pessoas enfermas, há pessoas viajando, mas há pessoas que poderiam estar e não estão, não é verdade? Os raios e os trovões não serão assistidos por essas pessoas. Mas Deus nos dá uma festa semanal. E nós temos que aproveitar esse tempo. E terceiro e último lugar, não desperdice os sinais que as estações da vida oferecem. Não desperdice os sinais que as estações da vida oferecem. Aqui nós temos uma representatividade de todas as faixas etárias possíveis. Nós temos crianças de colo, nós temos crianças com certa autonomia já para andar, para fazer alguma coisa. Nós temos adolescentes, nós temos jovens, nós temos adultos. Nós temos irmãos que estão aí já na considerada terceira idade. E eu me nego a chamar isso de melhor idade. Sim, eu me nego. Por uma razão muito simples. Eu estou chegando lá e eu estou vendo que as juntas doem, as costas doem. E por que eu vou dizer que é a melhor idade, quando na verdade não é? É da dor. É do medicamento. Você já tem amigos particulares como eu tenho. Tandrilax, caminham comigo, né? Amigos particulares. Você tem o seu amigo particular por conta da sua hipertensão, você tem o seu amigo particular por conta do seu triglicerídeo, você já tem o seu amigo particular, ok? Eu não venho com essa história de melhor idade, que não é melhor idade, não. É a estação da vida que nós precisamos aprender a honrar a Deus também em cada fase da própria vida. Os jovens como jovens, os adultos como adultos, os velhos como velhos, as crianças como crianças. Não exigindo dos jovens o comportamento do velho, não exigindo dos adultos o comportamento das crianças. Cada qual no seu devido lugar, para glorificar a Deus. Entender a criança, entender que a criança, ela é ativa, não é? Entender que a criança sai do seu lugar, sobe aqui no púlpito. Mas entender também que o pai pode resolver essa situação. E pode impedir. Entender que a criança é inquieta, não para, vai daqui para lá, de lá para cá. Isso pode ser resolvido também. Para que aprendam. Porque, meus irmãos, se é forma e conteúdo, pense nisso aqui. Tem que ter o quê? Forma e conteúdo. E o conteúdo e a forma passam pela maneira como nós nos comportamos e como ensinamos os nossos filhos. Mas são crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos, são anciãos, respeitando-se mutuamente e convivendo. Mas, meus irmãos, é preciso estarmos atentos aos sinais das estações da nossa vida. Aquilo que a vida estabelece para a gente. Aquilo que a vida nos traz. Nós não podemos dizer que a vida é curta. Ela provavelmente
é mal vivida. E nós precisamos aprender a viver. E uma das maneiras que nós temos é lidando com o tempo. Meu irmão, minha irmã, que Deus nos ajude a, conforme Paulo, o apóstolo, disse, né? Remir o tempo. Porquanto os dias são maus. Que levemos isso a sério. Não só aqui, mas em todos os ambientes e lugares que frequentarmos. Para que nisso também Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Que a glória, o louvor e a honra sejam dados a Deus unicamente, Senhor nosso e também Senhor do tempo. Amém.